O presidente do Sindicato da Alimentação, Laird Matos, fala sobre o novo piso regional. O técnico em segurança do trabalho do sindicato dá mais uma dica de segurança no trabalho. Copa de Futsal, Livre e Master acompanhem como serão as finais da Copa de Futsal 2013 da categoria da alimentação. O documentário A Grande Partida, Anos de Chumbo, relatos dos que lutaram contra a ditadura civil-militar no Brasil. No quadro cultural, Marcha da Consciência Negra, Movimento Negro em Pelotas articula atividades. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. O presidente do Sindicato da Alimentação, Laird Matos, fala sobre o piso regional, as reivindicações do piso salarial para 2014 e critérios de recuperação para as perdas dos últimos períodos. Acompanhe. Essa última terça-feira, dia 19, foi um dia muito importante para os trabalhadores gaúchos. O governador Tarso Genro encaminhou à Assembleia Legislativa a proposta de aumento para o piso salarial regional. O índice proposto de aumento é de 12,7%. Isso significa um aumento de aproximadamente 7%, um aumento real de aproximadamente 7%, visto que a inflação do ano que fecha, vai fechar neste ano, por volta de 5,83%, que aliás era o índice proposto pelos patrões na negociação das federações patronais com as centrais sindicais, era o índice proposto pelos patrões para o reajuste do piso regional. Os patrões propunham, portanto, 5,83% de reajuste e os representantes dos trabalhadores, as centrais sindicais e federações, reivindicavam 16,81%, baseado no crescimento do estado, do PIB do Rio Grande do Sul no ano passado. O governo não atendeu nem aos trabalhadores, nem aos empresários, mas o índice de 12,7% agradou as centrais sindicais, porque significa quase 7% de aumento real. E significa também, na comparação com o salário mínimo nacional, um avanço considerável. O valor histórico do piso regional veio num decrescendo a partir do final do governo Olívio Dutra. O pico que atingiu o salário mínimo regional em relação ao salário mínimo nacional, em índice de diferença, foi 30%. O piso regional chegou a valer, no governo Olívio Dutra, 30% a mais do que o salário mínimo nacional. Nos governos subsequentes, ele veio perdendo essa diferença a ponto de, no último ano do governo da Ieda Cruzes, ter chegado a apenas 7%. O piso regional do Rio Grande do Sul chegou a ser apenas 7% mais do que o salário mínimo nacional. O governador Tarso Genro iniciou uma política de recuperação do piso regional, a pedido das centrais sindicais. Então, no ano de 2011, a diferença a favor do piso salarial regional em relação ao salário mínimo subiu para 12%. No último ano anterior, tinha sido no último ano do governo Ieda Cruzes, tinha sido 7%. O salário mínimo regional valia 7% a mais do que o salário mínimo nacional. Em 2011, o salário mínimo regional ficou com 12% a mais do que o salário mínimo nacional. Em 2012, 13%. Em 2013, 14%. E agora, então, no ano de 2014, a diferença será de 20%. O salário mínimo regional, o piso salarial regional, será 20% mais do que o salário mínimo, se aprovado pela Assembleia Legislativa, essa proposta enviada pelo governador Tarso Genro. As centrais sindicais que estiveram nesta terça-feira em Porto Alegre para acompanhar o encaminhamento dessa proposta para a Assembleia Legislativa estará vigilante
e acompanhando essa votação, no dia que ela for a votação na Assembleia Legislativa, para que ela seja aprovada, porque no entendimento das centrais sindicais que representam os sindicatos no Rio Grande do Sul, o índice de 12,7% é um bom índice de aumento para o piso salarial regional do Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, dia 19, foi lançada a campanha pela valorização do piso regional. A proposta é pressionar o governo Tarso Genro para que crie uma política efetiva de recuperação do piso regional, de forma que os reajustes não fiquem dependendo da vontade dos governantes. Segurança no trabalho. Veja mais uma dica de segurança no trabalho com o técnico do sindicato Jackson de Souza, que fala sobre a NR36. Estamos aqui com mais uma informação concernente à segurança e saúde do trabalho. Bom, está em minhas mãos aqui um assunto sobre a nova NR36, abordando a atividade, o trabalho dentro do setor de frigoríficos. Tá? Bom, hoje o que nós queremos abordar com todos vocês aí que estão nos assistindo concernente aos prazos. Tá? Eu peguei aqui os prazos para não errar, tá? Para não informar nada errado para vocês. Então, nós estamos no mês de novembro. Tá? A partir do mês de outubro, tá? Já ficou estipulado em que toda essa atividade, todas as empresas desse setor de frigoríficos já tem que dispor de assentos, tá? Bancos, certo? Próximo aos locais de trabalho, para quê? Para que os trabalhadores que já tenham as pausas, certo? Esses trabalhadores que já usufruam destas pausas, possam sair desse setor e ter próximo deles, próximo desses setores onde eles laboram, tá? Já ter esses assentos, ok? Isso no mês de outubro, esses assentos que nós estamos falando, ou bancos, tá? A norma diz o seguinte, que tem que atender no mínimo 50% desses trabalhadores que já usufruam destas pausas, tá? Então, a partir de outubro, além das pausas que nós já havíamos falado anteriormente, ok? Que já era de prazo imediato, da pausa de 10 minutos até 6 horas e 20 de trabalho, a pausa de 20 minutos para a jornada de 6h20 a 7 horas e 40, 40 minutos para a jornada de 7 horas e 40 a 9 horas e 10, agora em outubro, entra-se em vigor, já entrou em vigor, que a empresa tem que disponibilizar este assento e também conceder agora não as pausas de 10 minutos, mas agora a empresa tem que conceder 20 minutos para a jornada de 6 horas e 20. Anteriormente era 10 minutos. Outubro agora é 20 minutos para a jornada de 6 horas e 20 e fornecer no mínimo 50% desses trabalhadores que já têm as pausas, que já têm, né, isso formado, estes assentos próximos ao local de trabalho. Tá? Bom, eu quero deixar para vocês aqui também, concernente agora ao mês de janeiro de 2014. No mês de janeiro de 2014 vai ser alterado o quê? A empresa já tem que dispor da análise ergonômica do trabalho, que ela vai delinear o que para os trabalhadores? Um assento para cada 4 trabalhadores, e isso especificado na análise ergonômica do trabalho. Este assento é no setor de trabalho agora. Nós falamos do assento para a pausa, agora nós estamos falando do assento ergonômico para a atividade em si. Tu vai estar laborando, realizando o teu afazer, e dentro do teu setor vai ter assentos onde tu vai poder utilizar, revezar com os colegas, certo? Um assento para cada 4 trabalhadores. Bem, também conceder as pausas agora de 30 minutos, isso para janeiro, de 30 minutos para a jornada de 6 horas e 20, vê que subiu 10 minutos, ok? De outubro até janeiro vai ter essa alternância aí, tá? De mais 10 minutos, de 20 para 30 minutos, ok?
Voltando aqui aos assentos, para ficar um pouco mais claro, fornecer um assento para cada 4 trabalhadores, claro, isso tudo é especificado na análise ergonômica do trabalho, certo? Para quê? Para que possa haver essa alternância do trabalho sentado e do trabalho em pé. Isso vai ser estipulado no rodízio, tá? Então até janeiro a empresa já tem que ir se preparando para colocar isto em prática, certo? Então eu quero deixar essa dica para vocês, o que já está em vigor, as pausas de 10 minutos. Em outubro entrou em vigor as pausas de 20 minutos para a jornada de 6 horas e esses assentos próximos para que atenda 50% dos trabalhadores quando eles forem para as suas pausas, tá bem? Deixo essa dica para vocês. Até a próxima aí sobre a NR36. Obrigado. Trabalhador, associe-se ao sindicato. Fortaleça essa unidade. O sindicato mostra que somente com a categoria unida é que alcançaremos mais conquistas baseadas nas lutas e nas mobilizações. A Copa de Futsal Livre Master, promovida pelo Sindicato da Alimentação, está na fase final. Confira os últimos jogos. Domingo, 24 de dezembro, às 15h30, tem a DIB Peixoto e SLC disputando o 3º e 4º lugar da modalidade ouro. E às 17 horas também da modalidade ouro, Cereale B e Josapar. Da modalidade prata, 3º e 4º lugar, 15 horas e 30 minutos, CDA e Frigorífico Castro. Na modalidade Master, às 17 horas, Consulate e Nelson Vende fazem a grande final. Na segunda-feira, dia 25, às 21 horas, no ginásio do SESI, tem Bom Sul e Consulate A disputando a final da modalidade prata. E essa é a Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação. Trabalhador, mobilize a sua torcida e participe do grande evento promovido pelo Sindicato da Alimentação. A exposição Olhares Negros, com base em apoio ao registro e à memória retratada de mulheres e homens negros, a sua trajetória de vida, o trabalho e principalmente as múltiplas formas de resistência negra na cidade de Santa Maria. Saiba mais com a integrante da equipe de projetos, Gianine Escobar. Exposição itinerante Olhares Negros. Aqui é um convite para todos que puderem estar em Santa Maria, dia 22 de novembro, sexta-feira. A exposição Olhares Negros conta um pouco de 24 mini-biografias. Serão histórias de pessoas negras de Santa Maria que têm um trabalho com as suas comunidades, pessoas negras também que foram morar e trabalhar em Santa Maria e que têm uma importância tanto na sua vida pessoal quanto no seu trabalho com as comunidades. Então serão pessoas da área da educação, da capoeira, do hip hop, da religiosidade afro, enfim, inúmeras pessoas que têm um trabalho importante e que fazem a diferença em Santa Maria. São pessoas que estão tendo seu trabalho reconhecido e também mostrado para todas as pessoas da cidade e também que vai itinerar e provavelmente virá para Pelotas com certeza. Então, são 24 pessoas que fazem com que todos os negros possam elevar a sua autoestima e que todas as pessoas brancas, pessoas não negras, possam reconhecer essas pessoas negras e também a diversidade que existe de pessoas negras trabalhando pela cultura e pela diversidade. Então, estão todos convidados para a inauguração da exposição Olhares Negros em Santa Maria, 22 de novembro, às 20 horas. E também para deixar uma lembrança e uma poesia do Oliveira Silveira. Pelo litoral, de norte a sul, ficou Nagô. No Recife, Xangô. Na Bahia, ficou Candomblé. E no Rio Grande do Sul, o que é? É batuque, tchê. Filho de santo de bombacha, Ogum comendo churrasco, jeito gaúcho do negro batuque. Encontrei minhas origens. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em imundos tombeiros. Encontrei em doces palavras, cantos. Encontrei minhas origens nos lanhos de minha alma, em minha gente escura, em meus heróis altivos encontrei. Encontrei-as, enfim, me encontrei. Produzido pelo diretor Peter Codernonzi, o documentário A Grande Partida traz relatos comoventes antes silenciados pelos traumas do regime, que nos passam informações preciosas sobre os 50 anos de história do Brasil. Também uma renovação de esperança na construção de uma sociedade menos desigual e mais humana. Foi uma época muito triste, muito difícil para todos nós, todos assim, a gente ficava muito preocupado
com o tio Francisco, porque a pessoa que passou por um trauma desse era para só viver tomando pílulas de remédio, psiquiatra para cá e para lá. Ele não, ele leva a vida dele assim, zen, na sanfona, na música, ele acredita na humanidade. Há diversos mitos que a ditadura criou ao longo do seu período de duração. O mito, por exemplo, de que a repressão ocorreu como uma reação à luta armada. Isso é mentira. Né? Mentira total. Os militares deram um golpe, os militares violaram a Constituição, derrubaram um presidente legítimo, estabeleceram a censura, coagiram o poder judiciário, fizeram prisões ao arrepio da lei, tudo isso antes da luta armada. Tudo isso antes da luta clandestina. Uma vez instaurada essa luta clandestina, eles usaram de todos os meios violentos para tentar vencer. Quando veio o golpe em 64, eu era um advogado recém-formado e tinha um escritório muito simples na Cinelândia. Fui à Cinelândia, fui ao escritório. Havia na Cinelândia esse dia um comício, seria o comício de apoio ao governo. Mas havia muita gente olhando para o céu e olhando para as ruas. Daí a pouco, das ruas vieram tanques e o povo aplaudiu os tanques, achando que eram tanques que apoiavam o governo. Só que a seguir eles viram que atrás dos tanques havia soldados do exército de baioneta calada. E aí, enquanto o povo ainda aplaudia, os tanques viraram seus canhões contra o povo sentiu naquele momento e começou a vaiar. Na medida em que começou a vaiar, os soldados vieram e foram expulsando o povo da praça da Cinelândia. Houve alguns protestos e gritos, enquanto isso, 2 homens deram um tiro contra o povo. Eu vi um homem caiu bem perto de mim, e esses 2 que atiraram correram na direção do clube militar, ali na esquina, Rio Branco com Santa Luzia, né? Os 2 entraram, os portões fecharam, e aí vimos que o golpe estava na rua exatamente a 1º de abril. Ninguém quer ser golpista, nem ninguém quer ser revoltoso. Tanto que eles, de início, talvez por distração, eles comemoravam o que eles chamaram Revolução em 1º de abril de 64. Depois eles tocaram que 1º de abril é dos tolos. Aí eles inventaram que era a Revolução Redentora, que salvou o Ocidente da expansão comunista, né, e comemorada dia 31 de março. Na realidade, não foi revolução coisa nenhuma. Aquilo ali foi um projeto contra-revolucionário de setores capitalistas brasileiros com segmentos militares, né, para conter o avanço de camadas populares impulsionadas por uma política reformista que vinha sendo pregada pelo governo populista do João Goulart. Desde o início da nossa colonização, toda a política das elites, dos dirigentes, foi a política de concentração da propriedade rural. E mexer com a propriedade rural é atingir a sociedade capitalista. Eles dizem logo que é comunista. Primeiro que tudo, o golpe militar foi a quebra de sonhos de muita gente que esperava um Brasil
reformado. Na época, a grande palavra de ordem eram as reformas. Né? A gente esperava, fazia reforma agrária, reforma urbana, reforma universitária, tudo que pudesse aumentar a soberania do Brasil sobre as suas riquezas e permitir que essas riquezas fossem usadas para mais igualdade social, justiça social, era parte do nosso plano de influir num governo que não tinha maior perspectiva. E uma coisa muito interessante, pré-golpe, foi o grupo de política mineral que nós criamos em Minas, com estudantes de geologia e engenharia de Minas, que organizou um grande encontro em fevereiro de 1964, né, que tinha como nome Minério Não Dá Duas Safras. E a ideia era discutir o controle brasileiro sobre as riquezas do Brasil, que estavam já entregues na mão de grandes transnacionais, principalmente americanas, mas também inglesas. O Jânio Quadros foi uma tentativa de 64, sem a presença das armas? Em parte, o Jânio Quadros fez isso. A política econômica do Jânio Quadros é uma política de submissão ao Fundo Monetário Internacional, né? Uma política de contenção da inflação, de segurar os reajustes salariais. Né? Então, em linhas gerais, isso aí. Do ponto de vista externo, não. Né? Do ponto de vista externo, e isso foi fundamental para a queda do Jânio Quadros, ele instaurou uma política externa independente. Mas é preciso considerar, né, que as tentativas golpistas elas já vêm de longa data. Em 1954, a crise do suicídio do Vargas, na realidade, já é uma tentativa de chegar ao poder. Né? Já havia uma escola superior de guerra, né, em franca atividade, o Golbery já estava ativo, né? Esse pessoal já tinha conseguido derrubar do Ministério do Trabalho João Goulart, quando João Goulart propõe um reajuste de 100% para o salário mínimo, que estava congelado desde a década de 40, né? Eles fazem o famoso Memorial dos Coronéis, né? Praticamente impõem a saída do João Goulart do Ministério do Trabalho. O Getúlio contemporiza, ele aceita, mas dá o aumento de 100%. E lembro tão bem, no dia do assassinato do Getúlio, né, o suicídio, que no fundo foi um assassinato, né? Eu estava no meu trabalho, aí fui para a Rua do Acre, juntei no meio da multidão e a gente queria empastelar o Globo. Só que eles tinham umas grades imensas, não dava para entrar. Então a gente virou aqueles carros de distribuição do jornal, incendiamos aquilo, aí saímos para empastelar a tribuna da imprensa, que ficava na Rua do Lavradio. Mas chegava lá que estava tudo rodeado por soldado aeronáutico, com metralhadora, fuzil com baioneta calada. Aí eu fui para casa. Né? A década de 60, ela fundamenta uma evolução nacionalista que vem do governo de liberdade do Juscelino Kubitschek. Então, o Brasil dá um salto de qualidade quando começa a industrialização, e essa industrialização começa a criar uma classe média. É quando nascem os movimentos que expressam a origem dessa classe, que é os movimentos culturais da Bossa Nova, do Cinema Novo, e a fundamentação do orgulho nacional. O primeiro, a motivação e a consciência desse orgulho nacional é quando, em 1958, o Brasil ganha pela primeira vez a Copa do Mundo. Eu não me arrependo de nada, né? Eu faria tudo de novo, faria melhor, né? Eu não cometeria alguns erros que eu cometi. Um dos erros que nós cometemos é que nós éramos muito sonhadores, muito idealistas, né? Às vezes um pouquinho sectários. Às vezes nós discriminávamos o nosso irmão por ser de outra corrente ideológica, né? Às vezes um pouquinho da nossa vaidade, essa coisa toda. Alguns errinhos. O erro também do certo purismo ideológico, né? Nós tínhamos, eu mesmo sendo cristão, eu me considerei, na época, um cristão marxista, e
para mim era uma espécie de dogma, né? O marxismo, o leninismo era uma forma de dogma. Eu seria menos dogmático. Então eu não seria mais maniqueísta de dividir o Brasil em dois, os puros e os impuros. Os puros éramos todos nós da esquerda, com um grau maior ou menor de pureza, dependendo o nível político e ideológico dele, né? Então você medir as pessoas pelo NPI, seria mais humano talvez, né? Embora de igreja, mas eu também carreguei com muitos um lado do nosso douro de dizer vamos salvar o mundo. Ou seja, era um certo triunfalismo. Nós dizemos, nós vamos salvar o mundo. Então, tem até uma música do Gil que diz: quem não dormiu no sleep bag nem sequer sonhou. Nós dormimos no sleep bag. Claro que foi uma experiência, em muitos momentos, muito dolorosa, mas foi uma experiência muito rica também, no sentido de que a gente tinha a possibilidade de tentar, a gente achava que podia modificar o mundo. A conjuntura internacional dos anos 60 é uma conjuntura progressista. Assume em grande importância a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, pela igualdade racial. Os Panteras Negras, Black Power, contesta o establishment branco e capitalista nos Estados Unidos. Ocorre o Maio de 68 na França. Quer dizer, uma série de movimentos internacionais, né, que caminham no sentido de uma progressiva melhoria cultural para o homem. Então, instaura-se o golpe de 64 exatamente na contramão de toda essa conjuntura internacional. Uma história que não só aconteceu no Brasil, uma história que aconteceu em vários países da América Latina, que é uma história que, na verdade, juntou a todos nós num certo destino comum, em uma época que a América Latina estava se movimentando, estava mudando, estava tratando dos seus problemas e dos problemas da desigualdade crônica desse continente. Depois de lançar o livro A Grande Partida, Anos de Chumbo, Francisco Soriano toma para si a missão de reunir vários companheiros sobreviventes da ditadura de 1964 para junto de si relembrar a saga vivida na luta clandestina, buscando a liberdade de uma sociedade brasileira submetida ao terrorismo do Estado policial. Dia de Zumbi, 20 de novembro, dia de Dandara, para festejar também e refletir na importância da raça negra para a história do Brasil. Dia para lembrar a fase negra da princesa. O ativista Giovanni Nessa, do movimento Rasta Sul, fala sobre a programação e a organização da marcha que aconteceu no dia 20 de novembro. Acompanhe. Esse ano a gente tivemos a iniciativa de organizar a marcha do 20 de novembro, mas organizar bem solta mesmo, entendeu? Cada um vem com o que quiser, a hora que quiser chegar, que colhe para a marcha, porque não dá para a gente estabelecer uma pauta política para a marcha, dada a desorganização das entidades, dos grupos do movimento negro. Cara, a marcha, quero agradecer a todos que participaram da marcha, entendeu? Que foi um evento que a gente fez aí através da rede social, onde os negros puderam, no mínimo, ter acesso à marcha. Foi uma marcha pura, a gente não teve apoio financeiro de ninguém, de nenhum sindicato, de nenhum partido, de nenhum político, entendeu? Cada um contribuiu para a marcha para que esse evento acontecesse dessa maneira. Então é isso aí. O ano que vem que outra galera, ou que se some mais gente na discussão da marcha. Agradecer aos guris da Marcha da Maconha também, que colaram junto, entendeu? Que participaram, é uma bandeira que nós defendemos como Rasta. É isso aí. Encontrei minhas origens. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em imundos tombeiros. Encontrei em doces palavras, cantos. Encontrei minhas origens nos lanhos de minha alma, em minha gente escura, em meus heróis altivos encontrei. Encontrei-as, enfim, me encontrei. Valeu a luta, valeu o movimento negro de Pelotas. A marcha foi um sucesso. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.